O Butters é um dos melhores personagens da história de South Park, mas ele carrega também consigo a sina de ser um dos personagens mais judiados do show. Todo mundo faz alguma coisa ruim com o nosso coitado. Então separamos aqui as 10 piores coisas que já aconteceram com o Butters em South Park. Fala galera, meu nome é Willian e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje falando novamente de South Park, e se ficou interessado, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder nada. Não te enrolaremos muito, então bora pro nosso número 10. Lá no episódio Butterballs, onde o Butters foi intimidado e fizeram bullying com ele. E quem fez foi a sua própria avó. O Butters é com certeza um dos personagens mais doces do show, mas o resto da família dele é bem azedo, no mínimo estranhos. Embora seja discutível qual membro da família é mais desprezível, a avó do Butters tem mais prazer em vê-lo sofrer do que muitas pessoas. Embora pareça carinhosa na superfície e para algumas pessoas, a vovozinha Stott intimida o Butters verbalmente e também fisicamente, quando ninguém está olhando. Esse tormento varia de tirar o dinheiro do almoço dele até dar uns baitas socos na cara do Butters. Nem mesmo o professor Caos é páreo para essa avó. Depois de bater lá no Dr. Oz e ficar completamente histérico, o Butters cria coragem para ser realista com sua avó. Por mais diretas que suas palavras possam ser, o Butters também expressa pena pela sua avó, dizendo que ela está vazia por dentro e que morrerá em breve. Mesmo quando ele está bem pé da vida, o Butters ainda é o nosso querido Butters docinho. Número 9. Ele recebeu o tratamento de fantasmas, se é que você me entende, lá no episódio A Morte de Eric Cartman. O Butters não é estranho a hospitais, ele frequenta eles muito, tendo acabado em estado crítico após ser atormentado pelo Trent Boyer, por exemplo. Atormentado a gente pode colocar como um diminutivo do que aconteceu aqui, porque foi muito pior. Sua experiência hospitalar mais horrível, no entanto, tem que ser a viagem à instituição mental que ele fez lá no episódio A Morte do Eric Cartman. Convencido de que o Cartman é um fantasma e ele é o único que pode ver esse fantasma, o Butters passa por testes severos para descobrir qual trauma do passado ele está tendo. Ironicamente, o tratamento o deixa ainda mais assustado do que ele realmente estava antes de fazer esse check-in, esse tratamento. Para chegar ao centro do seu trauma, o Butters é forçado a ficar esperando uma coisa entrar na bunda dele. E para piorar as coisas, o Cartman continua assombrando o Butters, até que seja revelado que ele realmente ainda está vivo. Número 8. Ele foi vendido para Paris Hilton pelos seus pais. Os pais do Butters geralmente são a raiz de todos os problemas que nosso garotinho enfrenta. E de todas as coisas horríveis que eles já fizeram com seu filho, esta é, discutivelmente, uma das piores. Ao ver o Butters vestido de ursinho com a Paris Hilton, o primeiro instinto do Stephen Stott e da Linda é de castigarem ele, como de costume. Só que os dois mudam de ideia quando eles se lembram de quanto dinheiro a Paris Hilton pode dar a eles. Só que nem esses pais horríveis venderiam os seus filhos, né? Pois é, eles vendem, mas não por menos de 250 milhões de dólares. Ao saber o que aconteceu com os outros animais de estimação da Paris Hilton, o Butters, com razão, fica em pânico. E esse acordo de venda de 250 milhões de dólares é desfeito, para bastante raiva dos pais do Butters. Número 7. Ele foi forçado a ganhar peso lá no episódio Jared tem AIDS. O Kenny costuma morrer em quase todos os episódios, e quando o Butters temporariamente tomou seu lugar lá na sexta temporada, ele também era regularmente colocado em situações perigosas. Para começar, os meninos o fizeram ganhar uma quantidade nada saudável de peso, como parte de um esquema para ficarem ricos bem rápido. Quando o Butters não consegue perder o peso rapidamente e rápido o suficiente, eles realizam uma cirurgia de lipoaspiração nele, totalmente insegura e, não devo comentar, mas já comentando, completamente ilegal, na sala da casa do Cartman, se eu não me engano, ou na casa do Butters. Enfim, é ilegal em qualquer lugar. Então, depois de ser abandonado por seus supostos amigos no meio da cirurgia, o Butters é desprezado pelos seus pais, que nem mesmo ajudam seu filho visivelmente doente a subir para o seu quarto. Para piorar, mais tarde, o Cartman personifica o Butters no telefone com seus pais, resultando em mais uma surra. O coitado só se dá mal. Número 6. Ele foi enviado para um campo de terapia de conversão ou de cura gay, lá no episódio Cartman Sucks. Por meio de uma série de maus entendidos, se eu posso falar no mínimo, o Stephen pega o Butters com o pinto do Cartman na sua boca. Ou em vias de colocar o membro. Muito bom isso daqui. Embora o Stephen tenha feito sua cota de experimentos sexuais, ele decide enviar o Butters para um acampamento de terapia ou de cura gay, enfim, para os garotos bicuriosos, como eles chamam no episódio. Acontece
tão bem quanto você esperaria. Quanto mais o Butters é informado de que ele está apenas confuso com o que está acontecendo, mais confuso ele fica. Durante o episódio, com o desenrolar de todos os acontecidos, embora o Butters não entenda totalmente o que está acontecendo ali, ele, no entanto, faz um discurso bem legal no final do episódio, mostrando ao seu amiguinho, o Bradley, que não há problemas em ser você mesmo e gostar do que você gosta e se sentir atraído sobre o que você se sentir, não tem problema, fazendo desse um dos melhores episódios do Butters. Número 5. Ele foi forçado a fingir a sua própria morte, no episódio Margarine, para se infiltrar na festa do pijama das meninas. Patrocinada pela Heidi, um dos garotos deve fingir a sua morte e se disfarçar de uma garota. Como o Kenny morre constantemente, você pensaria que ele seria a escolha natural. Não. Em vez disso, o Butters tira o gravetinho mais curto e ele é o selecionado. Enquanto seu filho está no topo de um prédio, o Stephen e a Linda não ajudam a situação, dizendo que se ele não pular, eles irão castigar ele só por algumas semanas, tá tudo bem. Por mais horríveis que os pais do Butters sejam, eles ficam de coração partido e em choque, assim como todo mundo ali assistindo, quando um cadáver de porco é jogado no chão e todo mundo acha que é o Butters que espatifou ali. Essa tristeza dos pais do Butters fazem eles ressuscitarem o Butters, assim como no famoso livro do Stephen King, Pet Sematary, e também no filme, que tem o mesmo nome. Só que quando o Butters aparece tranquilamente vivo e muito bem, seus pais presumem que criaram um monstro e acorrentam ele no porão, onde ele só pode comer de vez em quando. Número 4. Ele foi enganado e acreditou que estava no apocalipse, lá no episódio Casa Bonita. Além dos seus pais, a causa dos acontecimentos ruins na vida do Butters também tem outro nome, Eric Cartman. Para tomar o seu lugar no aniversário do Kyle, o Cartman informa ao Butters que um meteoro está em rota de colisão com a Terra e engana ele para se esconder em um abrigo anti-bombas. O Cartman tem que manter essa farsa por mais tempo do que espera, fazendo o Butters pensar que o mundo acabou e todos que ele já amou morreram. Enquanto isso, os pais do Butters e o resto da cidade entram em pânico, procurando o moleque, e eles não acham. Quando o Butters finalmente descobre o que realmente está acontecendo, a expressão no rosto dele é uma das coisas mais engraçadas e tristes que você verá. E dizer que o Cartman fez tudo isso apenas para ir em um restaurante. Tudo bem, é Casa Bonita, mas meu Deus, né? Número 3. Ele reviveu o seu trauma de sapateado no episódio Vocês, Sifu. Ser vítima é uma coisa, mas viver com a culpa de machucar os outros acidentalmente também pode ser tão traumático quanto. Nesse episódio aqui, aprendemos que o Butters foi um campeão de sapateado, mas jurou nunca mais se apresentar após uma tragédia muito grande. A tragédia em questão viu o sapato do Butters voar no meio da sua apresentação de sapateado, causando um acidente bem sangrento que matou 8 pessoas. Bom, são 11 se você quiser ser mais técnico aqui, que parece que tinha uma mulher grávida e a criança morreu no hospital, enfim, um negócio pesado. Depois de anos de remorso e de culpa, o Butters ganha confiança para calçar os seus sapatos de sapateado e competir novamente. Então, o que acontece no minuto em que ele volta aos holofotes? A história se repete e o time de dança rival morre. Só que tem uma boa notícia, South Park vence por desclassificação, porque o outro time morreu. A má notícia, o Butters está mais marcado emocionalmente do que nunca, porque agora ele já matou mais de 20 pessoas. Número 2. Ele teve uma estrela ninja presa no seu olho, lá no episódio Bons Tempos com Armas. Normalmente, e de novo, é o Kenny que se vê com uma estrela ninja no olho ou em situações onde ele se machuca muito. Nesse caso, porém, é o Kenny que joga a estrela no olho do Butters. Embora o Butters sobreviva milagrosamente e não fique assim, permanentemente cego, a dor que ele suporta durante todo o episódio com o negócio preso no olho é simplesmente gigantesca. Como se o golpe inicial não fosse agonizante o suficiente de ter uma estrela presa no olho, os meninos inventam um esquema completamente mirabolante para evitar problemas, vestindo o Butters de cachorro. Acredite ou não, o plano até que funciona e todos os profissionais e médicos da cidade confundem o Butters com um cachorro e ele é enviado para um, como que chama? Médico de cachorro? Veterinário. No final das contas, ninguém é punido por machucar o Butters, como de praxe. Número 1, e chegamos ao episódio onde acontece a coisa mais pesada com o Butters. A sua própria mãe tentou matá-lo. No episódio, o próprio episódio do Butters. O primeiro episódio independente e de estrela do Butters também é provavelmente o mais pesado. A trágica história da família do Butters e como ele sofre já havia sido sugerida aqui e ali durante os episódios de South Park.
Só que este episódio aqui levou as coisas a um novo território completamente pesado. Descobrindo que o Stephen era bastante bicurioso e estava indo numa casa de banho gay, enfim, assistindo ao filme Bombeiros Tarados 9, na casa de spa O Gatão, sempre gosto de mencionar o nome das coisas aqui, a Linda Stott fica completamente transtornada e também angustiada e se prepara para tirar a sua própria vida. Não querendo deixar o seu filho sem uma mãe, olha o pensamento dela, ela já vai tirar a sua própria vida, ela decide que a coisa mais racional a fazer é deixar o Butters dentro do seu carro enquanto ele está afundando num rio e, consequentemente, matar o filho dela. Enquanto o Butters sai vivo dali, a Linda rapidamente se arrepende de suas ações. Só que isso não muda o fato de que ela tentou afogar o seu próprio filho. Mesmo depois de confessar na televisão, no entanto, não há nenhuma ramificação para ela ser punida ou os pais do Butters serem punidos. O Butters simplesmente continua a sofrer episódio após episódio. Mas e aí? Deixei de falar de algum episódio onde o Butters sofreu muito mais do que nesses 10 aqui? Já deixa o seu comentário. Comenta também qual próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Gostamos sempre das suas sugestões. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso. E se curte o nosso conteúdo e não quer perder absolutamente nada, considere se inscrever aqui. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!